gostaria de dar um contexto de como está a situação lá no Irã, em referência, inclusive, a eventos que estão acontecendo, que aconteceram ontem aqui em Miami, acontecerão amanhã também. Você citou ainda agora que nós estaremos na semana que vem, se Deus permitir, lá em Santiago do Chile, e o presidente Cast já se encontra aqui na Flórida. Eu vi uma imagem dele na aeronave, ou seja, voando do Chile aqui para os Estados Unidos para o encontro que acontecerá amanhã. Então, não me deixa, por favor, terminar o meu comentário sem fazer uma conexão importante entre o que está acontecendo no Irã e uma fala de ontem do ministro Gilmar Mendes, por favor. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá, coronel. Aliás, ansioso por ouvi-lo. Vamos sim. Olha só, essa semana, nós estamos com 2 eventos acontecendo, não por acaso, no mesmo local, ali em Doral, no sul da Flórida. Esse evento de ontem foi um evento que já tinha sido anunciado há bastante tempo. Eu, inclusive, cheguei a perguntar para alguns amigos se o Brasil, de fato, não compareceria. Porque foi um evento que reuniu ministros da Defesa, oficiais generais, comandantes e, de modo geral, pessoas ligadas aos departamentos de defesa, aos ministérios de defesa, às Forças Armadas de todos os países da América Latina. Todos foram convidados. Mas a ausência de 3 países chamou muito a atenção. E eu digo que esse evento foi um evento que marca uma mudança geral da política externa do governo americano para a América Latina, porque ele está conectado com essa reunião de amanhã, que acontecerá com o presidente Trump e presidentes e líderes, chefes de Estado, chefes de governo de toda a região. Esse evento de ontem, aqui em Doral, foi feito entre quem foi a maior autoridade presente aqui dos Estados Unidos, mas houve vários discursos, foi o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, agora denominado secretário de Guerra aqui nos Estados Unidos. O Departamento de Guerra, ou seja, é aquele responsável pela política externa executada com o braço forte, com a estrutura militar, a estrutura bélica. E nesse momento dessa reunião, obviamente me chamou a atenção a ausência do México, a ausência da Colômbia e, em especial, a ausência do Brasil. De que tratava esse evento? É um evento que os Estados Unidos montam um grupo temático de trabalho conjunto de combate ao narcotráfico, de combate às organizações terroristas, às organizações narcoterroristas na região. E foi interessante porque algumas verdades foram ditas ali. E eu vou resumir pelo menos 3 verdades que têm repercussão para o Brasil. A primeira delas é que faz todo sentido, e quem estuda as próprias relações da América do Sul vai ver que tem várias das providências que nós tomamos no Brasil de segurança, que elas são inócuas se o nosso entorno, ou seja, se os nossos vizinhos, nós temos 10 países que fazem fronteira terrestre com o Brasil, se os nossos vizinhos não estiverem bem, o Brasil acaba sofrendo, seja por questões de imigração, mas principalmente porque o crime hoje transnacional ele não respeita fronteiras. E os Estados Unidos declararam isso formalmente ontem nessa reunião, que colocou esse tema do combate ao narcotráfico em outro patamar. Então, primeira coisa, foi dito o seguinte: para a segurança dos Estados Unidos, ou seja, para a segurança territorial dos Estados Unidos, nós teremos agora o entendimento do uso das Forças Armadas para a estabilização da nossa região, dos nossos vizinhos. Isso já nos deixa com a pulga atrás da orelha, porque ele vai para um segundo ponto, e ele diz o seguinte: é fundamental nós entendermos que não é possível resolver o problema do narcotráfico, das organizações criminosas, que estão cada vez mais poderosas e cada vez mais ameaçando as sociedades de todos os países da região, seja pela questão da droga, aqui nos Estados Unidos, que virou uma epidemia, mas também na questão da segurança pública, na questão do crime organizado, de lavagem de dinheiro. O poder desses grupos cresceu tanto que foi dito o seguinte nessa reunião de ontem, e que agora será corroborado amanhã
com os presidentes, num nível maior, mas foi dito o seguinte: é o momento de nós entendermos que somente o uso do poder jurídico, ou seja, da justiça penal, não é suficiente, não tem sido suficiente e não será suficiente para conter essas organizações narcoterroristas, porque elas cresceram demais. Segunda coisa que eu achei bastante interessante desse raciocínio, ou seja, ou um desdobramento desse raciocínio, é que ele disse o seguinte, que é inadmissível, olha só essa frase, inadmissível que países do hemisfério, ou seja, das Américas, permitam que grupos narcoterroristas ou associações ou instituições tenham domínio sobre áreas de seu território sem que o país sede tenha capacidade de exercer a sua soberania sobre porções de seu território. E aí ele obviamente mandou um recado muito importante para o México, para o Brasil e para a Colômbia, as três ausências sentidas, porque nós sabemos que os cartéis, esse evento inclusive ele toma uma conotação de um combate aos cartéis, esses cartéis, sejam os mexicanos, sejam os colombianos, seja o venezuelano que agora já está em fase de destruição, de desarticulação, mas sejam os cartéis brasileiros, porque nós não gostamos de usar essa denominação, mas o PCC e o Comando Vermelho e outros grupos no Brasil hoje, eles movimentam quantias tão gigantescas e têm articulações, tinham pelo menos muito fortes, nós agora veremos isso entrar num declínio muito grande com as organizações iranianas do Hezbollah, iranianas que estavam presentes na Bolívia, aliás, o presidente da Bolívia estará nesse encontro e ontem também estava ali o seu representante da defesa. A Bolívia que tinha já conexões grandes com o Irã e que agora rompe. E não somente isso, o Irã estava presente dentro da Venezuela, não só fabricando equipamentos, armamentos, cedendo, mas principalmente levando o ouro da Venezuela como pagamento e fazendo parte da estrutura de lavagem de dinheiro do narcotráfico. Tudo isso agora é colocado num plano, ou pelo menos num plano, em que as forças armadas desses países são chamadas a contribuir, a cooperar. Obviamente, nós temos os canais de inteligência, obviamente a gente tem a questão de logística, de apoio às operações policiais também, mas ele foi explícito dizendo o seguinte: se esse tema pudesse ser resolvido pelo campo, pelo caminho da lei e da justiça somente, faríamos uma reunião entre advogados, mas não, essa é uma reunião entre militares e os países que estão ali concordando, como o Equador, em que houve uma operação conjunta das Forças Armadas do Equador e dos Estados Unidos em cima, porque o Equador se transformou num país extremamente violento porque os grupos de produção de cocaína da Colômbia, o Equador como o Brasil não produzem cocaína, mas os grupos de produção da Colômbia, eles precisam sair por algum lugar e eles estão travados pelos Estados Unidos, eles foram para o Equador, Guayaquil se transformou num porto exportador gigantesco, mas hoje, com a presença do Noboa, do presidente que foi eleito e reeleito e também estará com o Trump amanhã, e até com tudo que está acontecendo na região, porque o Peru também está se alinhando aos Estados Unidos, o Chile com o Cast vindo aqui, veja, há 4 dias da posse ele vem aos Estados Unidos para se reunir com o Trump, volta para a posse na quarta-feira. Tudo isso que está acontecendo ali naquela costa do Pacífico obriga que essa quantidade gigantesca de recursos vá para o Brasil. E o Brasil hoje se transformou, era a segunda maior rota, a segunda quantidade de cocaína que saía do continente, saía pelo Brasil, e eu posso afirmar, Pitoli, ouso afirmar, que nós já devemos estar na primeira posição. Então, os Estados Unidos hoje, eles têm uma política externa e me chamou a atenção porque o Brasil tem um oficial general lá no Comando Sul, ou seja, nós temos um oficial general brasileiro da ativa, que inclusive foi recém-promovido a general de divisão, é no general de brigada, ele está agora na relação de promoção a general de divisão. Ele está trabalhando lá em Doral, ele trabalha junto ao Comando Sul. Então você veja, eu olhei nas fotos e ele não apareceu em nenhuma foto. Isso significa que ele não foi autorizado a participar desse evento formalmente. Mas ele está lá.
ele está acompanhando. Ele deve retornar, foi promovido à geral de divisão, não sei quando retorna ao Brasil, mas eu tenho mantido contato e ontem eu perguntei para vários companheiros dizendo: o Brasil não participará desse esforço conjunto de toda a região para conter o narcotráfico, para conter essas organizações narcoterroristas, para conter essas organizações que foram para o tráfico de ouro, para o tráfico humano, que estão controlando áreas, sabendo que o Brasil hoje praticamente 1/4, quase 25% do nosso território está sob controle de organizações terroristas, que não é mais só o Comando Vermelho, ou o Terceiro Comando Puro, ou Amigo dos Amigos, ou as milícias do Rio de Janeiro. Isso não é mais um problema só do Rio. Hoje foi para Fortaleza, hoje foi para o Ceará, para a Bahia, foi para Roraima, foi para o Oeste, para Rondônia. Chegou em áreas que estão completamente desprovidas de forças capazes de conter o domínio do crime organizado. Hoje não é mais só o Rio de Janeiro que o comerciante tem que pagar por segurança, que a população não pode ter o carteiro chegando na sua casa ou a coleta de lixo, que até mesmo serviços básicos como gás, como internet, a própria energia elétrica não tem cobrança porque não é permitido lá, tem a Gatonete, mas também eles pagam para o traficante, para que as companhias de energia elétrica não desliguem aquele monte de gato. Tudo isso que a gente está vendo no Rio de Janeiro hoje está se espalhando pelo Brasil inteiro. E, obviamente, nós precisamos tomar uma atitude. Então, digo para você, Pitoli, que há uma expectativa muito grande em relação a essa reunião de amanhã com o presidente Trump. Como eu disse, não somente pelos presentes, mas principalmente pelos ausentes. Porque o Brasil hoje, por causa da sua política externa e por causa até da ideologia, entende-se que o presidente Lula não poderia vir a esse evento amanhã porque ele está ainda num período de luto, porque ele perdeu um grande amigo, né? Nós temos que entender e respeitar também esse momento de tristeza do governo brasileiro, daquela cúpula do PT, do Celso Amorim, quem sabe até do vice-presidente Geraldo Alckmin, que quando adere, né, à quadrilha que volta ao local do crime, é mandado para o Irã para uma posse, e ele estava ali naquela foto, com certeza ele conhece aquela estrutura, são pessoas com quem ele conviveu, é compreensível que haja esse momento de luto do presidente Lula em relação ao que está acontecendo no Irã. E por isso talvez ele não tenha querido vir conversar com o presidente Trump. Afinal, não tinha rolado uma química? Mas se rolou uma química, por que ele não virá à reunião de amanhã? E mais ainda, se rolou uma química e se ele não falou lá na Índia, reuniu os jornalistas e disse que o Brasil está pronto a contribuir e colaborar com o combate à lavagem de dinheiro, o combate ao crime organizado, e que ele encontraria com Trump e levaria os seus policiais federais, a sua Receita Federal. Pois é, isso tudo caiu porque ontem não havia representante nenhum do Brasil nessa reunião. Então você veja que o momento é muito delicado. As relações internacionais do Brasil com os Estados Unidos, embora tenha rolado essa química, parece que Lula já entendeu que quando o Trump diz que rola uma química, como ele falou com Kim Jong-un, que foi reeleito unanimemente lá na Coreia do Norte, ou quando ele fala que rolou uma química, ele gostou, né, do papo que ele teve com Gustavo Petro, ou que ele diz que considera a presidente do México, né, a Sheinbaum, uma mulher inteligente, gostou de conversar com ela, ou até mesmo quando disse na fase de negociações que gostou muito de conversar com o presidente da Venezuela. Pois é, quando rola essa química, normalmente, Pitoli, vem por trás uma expressão de poder conjunta político, militar e econômica que posso dizer, avassaladora. Então o Brasil hoje vive esse dilema, nós temos eleição esse ano e teremos como sociedade que fazer uma opção até ouso afirmar geopolítica também, Pitoli.